Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Muito bom dia. Com essas palavras do Senhor nós começamos mais um dia. São palavras de conforto, são palavras de esperança. Enquanto os discípulos estavam decepcionados porque Jesus Cristo teria que voltar aos céus, Jesus abre os seus lábios e promete voltar um dia, buscá-los e levá-los para estar com o Senhor por toda a eternidade. O nosso coração dessa manhã se ancora também nessa promessa. Cremos que muito em breve, olhando para os sinais desse mundo, cremos que muito em breve Jesus Cristo voltará para nos buscar e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 156, onde a Bíblia diz o seguinte: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Salmo 119, versículo 156. A misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Nós queremos ser vivificados, fortalecidos, mediante a justiça alcançada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 32, o versículo 1 e o versículo 2. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao ser ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Bazita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, por este pretendia ser mais justo do que Deus. Neste capítulo nós nos deparamos com Eliú. Era um jovem que acompanhava a conversa de Jó com os seus amigos. Embora até esse momento ele estivesse em silêncio, mas ele estava ansioso também para levantar a sua tese diante do diálogo que ele estava ouvindo. A tese que Eliú levanta, ele contradiz tanto os amigos de Jó quanto a Jó. Eliú se manifestava já com ares de ira. Ele não conseguia mais se conter diante de tantos falatórios que ele tinha ouvido. Embora Eliú estivesse irado, mas ele não manifestava agressividade para os amigos, nem muito menos para Jó. Como ele era o mais novo, ele estava se colocando no seu devido lugar. Mas ele queria também levantar a sua tese, demonstrar o seu conhecimento diante dos seus amigos. A tese de Eliú contradizia completamente a tese dos 3 amigos de Jó. Enquanto os amigos de Jó afirmavam que o sofrimento de Jó era resultado dos seus pecados passados, a tese de Eliú era afirmar que o sofrimento de Jó era resultado dos pecados presentes. Eliú afirmava que Jó não estava sofrendo por causa dos seus pecados, mas Eliú afirmava que o pecado de Jó era o seu sofrimento. Ele afirmava que Jó tinha se tornado arrogante, tentando se justificar diante de Deus, diante de tanto sofrimento. Eliú também disse que o sofrimento de Jó não significava necessariamente algum pecado passado, mas poderia ser a mão de Deus tentando corrigir, tentando orientar, tentando manter Jó ligado ao Senhor para que ele alcançasse a salvação. E a fala de Eliú, em certo sentido, é real. Embora o discurso de Eliú esteja num nível espiritual maior do que dos seus amigos, mas ele faz uma conexão equivocada dizendo que todo o sofrimento está conectado ao pecado. E isto não é verdade. Jó conseguiu fazer um discurso que deixou os seus amigos calados, embora eles não conseguiram se convencer, nem abandonaram as suas tradições e conhecimento passado. Mas eles não tiveram argumentos para abrir a sua boca e tentar contradizer o discurso de Jó. Se Jó apenas abrisse a sua boca para confessar algum pecado, mesmo que não existisse, os seus amigos seriam ficado satisfeitos. Mas não foi isso que Jó fez. Jó tentou se justificar, apresentar as razões pelas quais ele acreditava que o seu sofrimento não era em virtude de algum pecado que ele tenha cometido. Não é suficiente conhecer uma grande verdade. Mas além de conhecermos uma grande verdade, é necessário viver a verdade. É necessário testemunhar dessa verdade. Eliú reconheceu a Deus como sendo a fonte de toda a sabedoria. Mas Eliú não foi sensível, misericordioso, não se valeu da graça para usar com Jó no momento de sofrimento e de lutas que Jó estava passando. Embora ele tivesse conhecimento de onde adivinha toda a sabedoria,
mas ele não tentou buscar nessa fonte sabedoria. Tornar-se sábio é uma conexão que nós um dia precisamos conectar com o nosso Deus, aceitá-lo como Senhor da nossa vida e precisamos desenvolver uma amizade diariamente. A cada dia é necessário voltar a essa fonte e beber mais dessa fonte. É necessário renovar a aliança, é necessário buscar constantemente para que nós tenhamos uma vida sábia. Não tem como tomar apenas um copo e imaginar que nós já somos sábios por toda uma vida. É necessário diariamente estarmos conectados com o Senhor para que vivamos verdadeiramente uma vida sábia. No versículo 8 nós podemos ver a razão pela qual Eliú resolveu falar. Embora ele admitisse que fosse o mais novo, ele respeitava os mais velhos que estavam ali. É a razão pela qual até então ele não abriu a sua boca. Mas ele não poderia deixar de apresentar a sua tese diante dos seus amigos, até porque ele imaginava que todas as pessoas que estavam ali estavam equivocadas. Era a razão pela qual ele se sentia motivado a levantar a sua tese e apresentar as verdades que ele entendia que estava dentro do seu coração. Ele argumentava que a idade não era razão para ele se manter calado, porque muitas vezes os mais novos possuem sabedorias até do que alguns mais velhos. Não é a idade que determina uma verdadeira sabedoria. Muitos jovens são mais sábios do que pessoas que possuem mais idades, e isso é uma verdade. Uma vez que a sabedoria é um dom dado por Deus, há jovens que buscam mais ao Senhor do que alguns que possuem mais idades. Portanto, alguns jovens podem ser mais sábios. O discurso de Eliú continua de uma forma convincente diante de todo o capítulo e vai até o capítulo 37. E ele tem uma grande contribuição para que nós possamos entender qual de fato é a verdadeira razão de todo o sofrimento de Jó. Eliú, ele não se rebaixa às falsas acusações progressivas à vida de Jó, mas em geral ele limita as suas críticas à vida real das palavras que Jó tinha proferido. Talvez seja a razão pela qual Eliú não foi condenado por Deus, como os 3 amigos de Jó o foram. Embora Eliú fosse o mais novo daquele grupo, é a razão pela qual ele usa uma ilustração falando a respeito de odres novos e odres velhos, porque odres velhos têm uma capacidade muito grande de rachar quando se coloca vinho dentro dele. Mas é diferente de odres novos. Era a razão pela qual ele se sentia extremamente motivado em abrir a sua boca e apresentar a sua tese diante dos seus amigos sem nenhum receio. Eliú, quando apresenta a sua tese, ele tem desejo de ser justo diante das suas declarações. Ele não tem preocupação com a idade, ele não está preocupado com a classe social. Na verdade, o seu desejo é apresentar a maior verdade que ele entendia que os seus amigos deveriam compreender. Embora ele soubesse que a sua tese fosse desagradar alguns daqueles que estavam ali, mas ele não poderia voltar para sua casa sem que abrisse os seus lábios e mostrasse toda a verdade que ele entendia que os seus amigos deveriam compreender. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 32 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: nem sempre a idade maior expressa maturidade. Às vezes é necessário ouvir um conselho de um mais jovem, mas quando nós ouvimos um conselho de alguém, os conselhos sempre precisam estar pautados dentro da palavra da revelação do Senhor, dentro do espírito profético. Quando os conselhos estão embasados na Bíblia e dentro dos conceitos proféticos, nós podemos abraçar, nós precisamos aceitar e precisamos aplicar na nossa vida. Muitas vezes, nem sempre pensar que temos razão é ter razão. Isso pode ser arrogância e pode prejudicar. Eliú imaginava que iria convencer a Jó diante da tese que os seus amigos apresentaram e não conseguiram alcançar nenhum objetivo. Embora Eliú fosse muito educado, mas ele estava a explodir de raiva. Embora ele tivesse respeitado os mais velhos, se mantendo em silêncio, mas agora ele estava disposto a atacar a sabedoria dos seus amigos que tentaram convencer Jó e não conseguiram. Querido amigo, nessa manhã, ao nos voltarmos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que temos muito a aprender da palavra do Senhor. Há muita sabedoria que nós precisamos nos conectar, beber a cada instante. Nós não podemos menosprezar em nenhum momento os conselhos e a palavra do Senhor. É por isso que nessa manhã eu convido você a abrirmos o nosso coração, nos conectarmos com o soberano e permitirmos que ele fale a nossa vida constantemente. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas,
Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.